Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Isabel e o meu canal é Bel no Plural. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu trouxe para vocês 15 dicas preciosas para congelar comida e não desperdiçar nada. O congelamento de alimentos é uma mão na roda, quando pensamos também em não jogar fora nada que possamos usar na cozinha. Mas existem ainda muitos preconceitos de acreditar que a comida congelada é sem sabor e sem nutrientes. Para acabar com esse mal entendido, vamos listar essas dicas infalíveis para o seu congelamento dar certo de uma vez por todas. Mas antes de seguirmos para o vídeo, eu vou pedir para você não se esquecer de se inscrever em nosso canal, compartilhar, curtir, deixar aquele like e não se esquecer de ativar o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todos os nossos vídeos. Agora sim, bora lá pro vídeo? Muitas pessoas têm medo de que o alimento perca o sabor ao ir para o freezer, mas isso só acontece se os processos de congelamento e descongelamento forem feitos de maneira inadequada. Por que congelar? Congelamento é um eficiente sistema de conservação, pois retira o calor dos alimentos para retardar a ação de micro-organismos e, consequentemente, o processo de deteriorização. Para alcançar as condições ideais de temperatura, o freezer ou congelador deve operar a menos 18 graus no mínimo. Dica número 1. Alguns alimentos não servem para congelar. Alimentos como batata, ovos cozidos, chantilly, maionese, iogurte, cremes à base de amido de milho, creme de leite, gelatina, frituras e vegetais que se deseja consumir sem cozimento, esses infelizmente perdem toda a textura, sabor e algumas propriedades também. Dica 2. Para o alimento não escurecer. Há uma maneira bastante simples de evitar que o brócolis, couve-flor e outros legumes que podem ser cozidos escureça quando congelados. Lave-os e coloque em água quente. Quando a água começar a ferver, tire e coloque imediatamente em uma água gelada ou no gelo por mais ou menos 2 minutos. Aí basta escorrer e colocar em saquinhos e congelar. Eles podem ficar congelados por até 3 meses e manterão, além de uma cor bem apetitosa, seu aroma e também seu sabor. Dica 3. Faça polpas caseiras. A polpa vendida em supermercados são caras e você pode fazer parecido na sua casa, né? Corte a fruta ou bata e congele em pequenas porções para ir usando sempre que você precisar. A polpa batida pode ser congelada em formas de gelo e usada em porções grandes ou individuais. Dica número 4. O descongelamento deve ser lento. É recomendado que o descongelamento seja lento dentro da geladeira e horas antes de usar. Em último caso, use micro-ondas e nunca deixe fora da geladeira, na bancada ou em cima da pia. A temperatura ambiente pode estragar a comida e fazer mal à sua saúde. Dica número 5. Congelando as sobras. Sabe aquela comida que sobrou? Congele em pequenas porções para usar naquela hora que você tem aquela fome fora da hora. Ou para uma refeição rápida. Não é preciso jogar fora. Apenas retire os alimentos que possam ficar com gosto ruim, como por exemplo uma batata cozida. Dica número 6. Use o recipiente certo. Não há problema nenhum em usar recipientes de vidro para congelar alimentos. Apenas tome cuidado de evitar encher muito para que na hora da expansão, por conta do congelamento, a vasilha não estoure. Também evite retirar do congelador e levar direto ao micro-ondas para descongelar. Eles podem rachar pela mudança brusca de temperatura. Já se optar por recipientes plásticos, procure os que têm o símbolo que indica que podem ir ao freezer. Fique atento ao símbolo que mostra que podem ir ao micro-ondas, caso seja o objetivo de descongelar rapidamente. Algumas embalagens não são adaptadas e podem ser tóxicas. Preste atenção também na data de validade dessas embalagens. Dica número 7. Marque tudo com etiqueta. Eu vou citar aqui rapidamente, porém eu vou colocar para vocês uma tabela certinha de todos esses alimentos e as suas validades. Pescados e aves cruas, elas têm a validade de 12 meses. Carne bovina e suínas cruas, 18 meses. Carne moída, 8 meses. Olha, tem uma diferença aí, né? Salsichas, 10 meses, sopas, cremes, purês, 8 meses, alimentos cozidos, 6 meses, vegetais em geral, 12 meses, o pão, 12 meses e as frutas, 9 meses. Como eu disse, eu vou disponibilizar para vocês
essa tabela aqui na nossa descrição dos vídeos. Dica número 8. Não guarde comida quente na geladeira ou no freezer. Evite congelar comida muito quente. Na hora de congelar, elas vão acumular uma água que pode não deixar um sabor tão agradável depois de descongeladas. Deixe esfriar um pouco, mas não muito. O ideal é pelo menos morna. Dica número 9. Pratos prontos. O congelamento amacia os alimentos, então cozinhe por menos tempo antes de colocar no freezer. Se possível, utilize o processo de branqueamento indicado para vegetais. Porcione os alimentos para evitar que eles voltem ao congelamento ou sejam desperdiçados. Não enche o recipiente, mesmo que seja um plástico. Consuma o alimento em até 24 horas depois que você congelou. Dica número 10. Carnes. Por serem altamente perecíveis, precisam de cuidados extras na compra, transporte, cozimento e no congelamento. As carnes embaladas a vácuo devem ser congeladas na embalagem. Já as compradas porcionadas devem ficar em embalagens plásticas para esse fim. Não esqueça, se abrir a peça, porcionar e colocar a data de validade. Dica número 11. Massas. As massas cruas devem ser embaladas duplamente para não ressecarem. Raviolis, capeletes devem ser embalados em recipientes plásticos. A lasanha pode ser congelada com molho branco ou molho de tomate. Para as demais, o ideal é que sejam fracionadas e separadas dos molhos. Dica 12. Alimentos da estação. Não é segredo para ninguém que durante a temporada de certas frutas, verduras ou legumes, o preço cai. E é claro, essa é uma excelente oportunidade para encher o freezer. As frutas, por exemplo, podem ser batidas em polpa ou cortadas em pedaços e congeladas para que você possa aproveitá-las o ano todo. Outra vantagem de comprar os vegetais da estação é que durante esse período eles tendem a ser mais saudáveis que na entre-safra. Dica número 13. Descongelamento. Não adianta seguir todas essas dicas para congelar o alimento se você tem o hábito de descongelar a comida fora da geladeira. Dependendo dos ingredientes envolvidos, essa prática acelera a proliferação de micro-organismos. Para não correr riscos de intoxicação, siga esses princípios. Descongelamento em temperatura ambiente, ideal para tortas, bolos, doces, frutas que precisam descongelar ainda embalados. Descongelamento no refrigerador. Para alimentos cujo descongelamento precisa ser lento, como carnes cruas e queijos. Descongelamento no forno ou no fogão. Indicado para todos os pratos prontos, pré-cozidos ou branqueados, aqueles escaldados no caso de legumes. Dica 14. Saiba usar a função de descongelamento do seu micro-ondas. A função de descongelamento do micro-ondas é muito útil, mas pouco utilizada. O micro-ondas ainda pode ser um instrumento muito prático quando precisamos descongelar alimentos rapidamente. Funciona da seguinte maneira: a comida é aquecida de modo que o calor derreta os cristais de gelo. E para não desencadear um processo de cozimento indesejado, alguns cuidados podem ser tomados. Peças grandes de carne precisam ser descongeladas aos poucos, com intervalos. Caso contrário, a parte interna permanece congelada e o exterior começará a cozinhar. Para evitar o descongelamento desigual, sempre que possível, interrompa o processo e mexa, vire ou separe as partes do alimento. Em geral, o micro-ondas funciona melhor com pequenas quantidades. Procure congelar seus alimentos em embalagens de até meio quilo para facilitar o seu processo de descongelamento. Use potência mínima para descongelar alimentos crus, como carnes e aves. Para os pratos prontos, pode apostar na potência média ou máxima. Dica número 15. Jamais recongele um alimento. Entre os erros mais comuns ao congelar alimentos, o uso incorreto de embalagens e o recongelamento. Se um alimento for descongelado e apenas usado parcialmente, a parte restante não pode ser levada ao congelador. Tal cuidado é importante porque durante esse processo as bactérias e os fungos entram em contato com o ar e iniciam uma nova colonização. Se esse mesmo alimento for congelado novamente, pode estar paralisando um processo de apodrecimento já iniciado. Com certeza ele irá modificar as suas propriedades. Para você que ficou até aqui, segue algumas dicas bônus super úteis. Congele nas formas de gelo ervas frescas e picadas com azeite.
Use sempre em refogados. Congele uvas para gelar bebidas em geral, evitando que fiquem aguadas com o gelo derretido. Coloque o alho descascado em óleo em uma vasilha ou em formas de gelo e use de acordo com a sua necessidade. Temperos verdes podem ser lavados e compactados em recipientes. Na hora de usar, é só raspar com uma colher e utilizar. Congele talos, cascas e folhas bem lavados, né? Bata no congelador e coloque em sopas ou em feijão para engrossar e deixar mais nutritivo. Cozinhe batata ou mandioca, faça o branqueamento, como o do brócolis. Na hora de fritar, você pode colocar direto no óleo quente. A última dica é: quando você comprar aquele pãozinho francês e não comer no mesmo dia, você embala ele direitinho e põe no freezer. Sempre que você quiser comer um pão fresquinho, é só tirar um tempinho antes da geladeira e lá estará um pão fresquinho para você, como se tivesse comprado na padaria naquele momento. Gostou das dicas? Alguma delas você já fez e deu certo? Conte aí se você tem alguma dica diferente. Obrigada por nos assistirem. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!